Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cassiano Zortea, sou médico psiquiatra. Falar um pouquinho sobre as medicações tarja preta novamente, por mais que esse assunto seja batido. Hoje atendi um paciente de 50 anos, dependente do clonazepam, nome comercial famoso, né, o Rivotril, o famoso Rivotril, e ele faz uso do medicamento há 22 anos. E só agora, depois de 22 anos, ele resolveu realmente enfrentar esse problema para tentar largar essa medicação. Ele já vinha tentando há algum tempo, mas sem sucesso. Outro caso semelhante que eu tenho é de uma mulher, eu não lembro a idade dela certinho agora, mas em torno de uns 50 anos também, e ela chegava a fazer uso de 110 gotas de Rivotril por dia. Para você ter uma ideia, o comprimido com a menor dosagem é de 0,25 miligramas. E a cada 3 gotas corresponde a um comprimidinho desse. Então, se você tomar 9 gotas, por exemplo, você está tomando 3 desses comprimidos. E a mulher, a paciente, tomando 110 gotas. Então, imagine quanta medicação e como isso vai criando tolerância, né? Que a tolerância é isso. Você começa com um pouco, tendo efeito, e depois esse efeito não se mantém com aquela dosagem e você começa a aumentar. Então, cada pouquinho você vai tendo que tomar mais para ter o mesmo efeito. É como se ela tivesse chegado a 110 gotas para ter o efeito de 3 gotas de uma pessoa que nunca tomou a medicação. Então, uma medicação assim, ela é ruim? Não é. É um excelente medicamento. Só que tem que saber usar. E mais do que saber usar, tem que saber prescrever. Então, são dois casos que começam lá atrás, anos atrás, quando o medo de procurar o psiquiatra era muito maior do que hoje, e daí vai no clínico. Não estou querendo culpar o clínico, mas assim, está com ansiedade? Ansiolítico, faixa preta é um ansiolítico, e ele resolve muito rápido, ele é muito bom, e pelo que as pessoas falam, a sensação é muito boa. Então, você tende a acostumar muito fácil com aquilo. E todo mundo quer o que é fácil. Se você vai tratar um quadro de ansiedade ou de depressão, demora. Você tem que tomar um antidepressivo, esperar ele fazer efeito, né, para daí você ter um resultado. Só que é isso que funciona. Você ter essa paciência e essa persistência, como eu já falei várias vezes, e não buscar o caminho mais fácil. E o caminho mais fácil são justamente esses medicamentos, em algumas situações. Eu prescrevo Rivotril, outros medicamentos desse estilo? Claro que sim, conforme a situação, né, o que o paciente está passando, mas não para muito tempo. Isso é muito bem orientado, justamente para não causar dependência. Ele tem a faixa preta justamente por isso. É um indicativo, né, para as pessoas saberem, é um alerta de que ele pode causar essa dependência. Então, isso eu fiz um link com um texto que eu recebi no final de semana, que é a autoria atribuída a um colega psiquiatra, onde ele expôs assim, a situação de muitos médicos que não são psiquiatras fazerem muitas prescrições de medicamentos, né, tanto antidepressivos quanto as faixas pretas e etc. E que ele tinha um paciente que foi com o pai dele, o adolescente, acho que era adolescente, o adulto jovem, consultar, né, não aceitaram o diagnóstico do psiquiatra e foram no neurologista. E o resultado foi que essa pessoa, né, o filho, acabou se suicidando depois de um tempo. Então, eu tenho vários exemplos também já de pacientes que chegaram assim, né, por médicos não psiquiatras. Normalmente o cardiologista, o ginecologista, o endocrinologista, o geriatra, eles não fazem. Eu acredito que não é feito por maldade de prescrever o medicamento, mas eu acho que não tem como fazer uma avaliação do quadro psiquiátrico da pessoa sem você viver aquilo no dia a dia, que é o que a gente como psiquiatra faz. Então, se alguém vem aqui no consultório e a gente faz exames e descobre um problema de tireoide, a gente acaba encaminhando, orientando que procure endocrinologista. Se tem um problema cardíaco, pressão alta, procura o cardio. Né, um problema de fígado, vai num gastro, no hepatologista e tal. Só que o psiquiatra encaminha para as especialidades e tenta não se meter nas outras especialidades. Só que o inverso não é verdadeiro. Todo mundo se mete na psiquiatria. Até outro dia, falando com uma representante de laboratório, ela tinha uma pesquisa para fazer e ela me perguntou algumas coisas, se eu tratava hipertensão, insuficiência cardíaca, não sei o que, não sei o que.
Aí até eu fui respondendo, até acabou virando brincadeira no final, que eu até brinquei, eu disse, não, mas isso aí são os outros que fazem com a psiquiatria, não nós psiquiatras com as áreas deles, né? Então a frase é mais ou menos essa, o psiquiatra não se mete na área de ninguém, mas todo mundo se mete na psiquiatria. E acontece justamente isso, né? Prescrições mal feitas, né? Com uma avaliação superficial, e que leva as pessoas a ficarem com muito mais receio de tomar medicação, ou depois até dependentes. Ficam dependentes desses que dão um resultado muito rápido e uma sensação muito gostosa, que isso é fácil, né? Qualquer pessoa gostar. E algum outro que pode dar um efeito colateral já começa a ficar com medo. Então, ou ainda toma medicação de alguém da outra área, de algum médico de outra área, e tá bem. Se viesse no psiquiatra e fosse tomar algum medicamento igual ou muito parecido, aí já não poderia. Então ainda tem muito desse desconhecimento, esse apavoramento em relação às medicações, né? Então eu tenho até exemplos aqui que eu até separei, fiz um resuminho para falar para vocês. Exemplos lá da minha casa. Minha irmã e minha mãe já foram em outros médicos e elas queixaram de alguma coisa e já a minha irmã até comentou que ela falou que às vezes demorava um pouco para dormir, o ginecologista já estava puxando a receita azul para dar um remédio para ela. Claro, como ela é minha irmã e já sabe como a gente age, o que pensa, já está mais por dentro disso. Então, ela diz, não precisa me dar remédio, eu só estou comentando porque você perguntou, né? E minha mãe também, em questão de um ginecologista, de um cardiologista, uma vez que ela foi, também já tinha passado um remédio para ela dormir, assim, que eu avaliando discordava totalmente, né? Inclusive para variar um medicamento que podia causar dependência, né? Então, outro exemplo, paciente bipolar grave, estava em surto, em crise, foi procurar um hospital aqui da nossa cidade, internou, né, um clínico estava cuidando dela e ele simplesmente eliminou todos os medicamentos que ela estava tomando, passou 3 novos e deu alta em 2 dias. Claro que a paciente acabou voltando depois aqui comigo, a gente teve que recolocar algumas coisas, né, reorganizar. Mas como se fosse a coisa mais simples do mundo, interromper toda essa medicação, todo o transtorno de humor que ela tem, como se aquilo fosse resolver, e não marcou nenhum retorno. Então, eu acho assim, não é por maldade, mas ao mesmo tempo não tem uma avaliação. Eu acho que assim como na sociedade, muitos médicos ainda veem os problemas emocionais ou psiquiátricos, né, falando bem objetivamente, como se ainda fossem frescura ou coisa que é simples tratar, ou né, toma esse remedinho que está tudo resolvido. Você tem um carro de uma marca, você tem um especialista naquela marca, mas você insiste em levar alguém num mecânico de fundo de quintal porque é mais barato, ou para não verem você entrando na loja do carro da tua marca, tu tem vergonha daquilo que tu precisa, e depois teu carro começa a enguiçar e pode vir a fundir o motor, né? A você realmente ficar muito mal. Outro exemplo que eu tenho, separei aqui, estou olhando, comecei a fazer academia um tempo atrás e conversando com a personal, né? Daí ela soube que eu sou psiquiatra, começou a contar umas histórias. E olha o que aconteceu com ela. Ela não andava bem, andava muito ansiosa. Aí ela foi numa farmácia, começou a falar com a farmacêutica. E a farmacêutica falou para ela tomar tal medicamento, porque ela também tomava e para ela era muito bom. E ela foi atrás de querer manipular o medicamento porque a farmacêutica indicou. Então, totalmente errado, né? Óbvio que ela me pediu se eu faria essa receita e óbvio que não, né? Não teria como eu fazer. Primeiro porque não é minha paciente, não avaliei e ainda por cima levou um xingão meu porque eu falei, meu Deus, né? Como que você faz isso? Você nem sabe direito o que você tem, você não foi avaliada e você entrou na conversa de alguém que te indicou porque para ela também funcionou. Então tem muita coisa errada acontecendo na questão assim de avaliação, de avaliações em geral e de prescrições. A psiquiatria existe porque tem fundamento científico para ela existir. E ela é uma área da medicina porque tem muito conhecimento a respeito só dessa área. São 52 especialidades dentro da medicina. Então, imagina o conhecimento que tem que ter para abordar todas essas áreas. É quase impossível, né, que alguém domine tudo. Por isso existem as especialidades. Então, você não pode optar, se você usar teu bom senso, a querer ter um problema cardíaco e tratar com ortopedista. Não adianta.
O ortopedista também fez medicina, mas o dia a dia dele é a ortopedia. Então, querendo ou não, ele vai saber muito mais de ortopedia do que um cardiologista. Um endocrinologista sabe muito mais do que eu, que sou psiquiatra, sobre endocrinologia. Só que eu sei mais do que ele sobre essas outras áreas. Porque a gente vive isso dia a dia. A gente se obriga a ler, a estudar isso no dia a dia, a estar por dentro e eu vendo os próprios casos dos pacientes. Dores de cabeça, por exemplo. Você vai falar com o neurologista, quantos tipos de dores de cabeça existem? No popular, falou que está com dor de cabeça, a pessoa diz, tem enxaqueca. Não, você pode ter 100 tipos, 200 tipos de dores de cabeça, acho que existem, né? Eu lembro do tempo da faculdade, assim, muitas que a gente estudou, com características, peculiaridades. E eu digo assim, eu acho por quê? Porque eu não lembro mais de tudo aquilo que a gente aprendeu. Mas o neurologista sabe. Às vezes, com o tipo da dor, a localização, ele já vai direcionando o que pode ser, se pode ser algo mais grave ou não. Eu tenho arritmia cardíaca. Quem diz isso? Qual tipo? Não sei. Quantos tipos existem? Né? Quantos problemas de válvula cardíaca existem? E assim vai. Então, tem que ter muito cuidado, tá? Interações medicamentosas, dependência das medicações, enfim, são vários fatores. E digo mais, tem muito mais chance de você consultar um psiquiatra e não ficar dependente do medicamento do que você consultar qualquer outro médico e vir sim a ficar dependendo do medicamento. Primeiro, porque você não foi bem avaliado. Segundo, porque ele quer te ajudar, mas ele vai te passar algo que faça realmente efeito rápido. Isso é muito cômodo, tanto para ele quanto para ti. Terceiro, provavelmente ele vai querer ser legal contigo e você vai lá e vai dizer assim, mas renova a receitinha para mim. Ele acaba renovando e assim começa a se perpetuar. Então, às vezes eu digo para alguns pacientes que já vêm com uma história assim, eu disse, você está errado e o teu médico também estava errado. Porque você não devia pedir para ele só ficar renovando a receita e ele fez errado em querer te ajudar a renovar a tua receita. Tá? Porque eu não faço isso. Podem me chamar de chato ou não gostar, mas tem que ter o bom senso. Como que você vai ficar renovando, dando receita para alguém que você nunca viu, como às vezes me pede? Então, assim, eu prefiro trabalhar muito sério para realmente vir a ter resultados bons e sérios, né, com os meus pacientes. Então, eu acho que vocês têm que procurar pessoas sérias, toda a área tem, né, médicos sérios, e fazer valer aquela velha frase, né, para o barato não sair caro. Invistam na saúde mental de vocês, porque pode atrapalhar demais tua vida conjugal, tua vida social, tua vida no trabalho, né? São muitas coisas a perder. E fora a memória, né? Falando até na questão aí desses benzodiazepínicos, dos faixa preta, né? Ao longo de muitos anos pode dar perda de memória. Então são vários efeitos colaterais. E tem muitas alternativas para o teu sono, para a tua ansiedade, que não são esses medicamentos. Então eu repito, não acredito que os outros médicos façam por maldade, mas eu acho que muitas vezes eles pecam na questão de não dar tanto valor e achar, não, toma esse remedinho e está tudo resolvido. E a pessoa também, para não procurar o psiquiatra devido ao preconceito, pensa, não, já estou tomando aqui um remedinho, então tá bom. O que mais que eu ia falar? Tá. Deles não fazer isso com maldade. E segundo, porque é muito fácil. E terceiro, então, não tenha medo de procurar, porque provavelmente os benefícios serão muito maiores do que você simplesmente entrar no que é mais fácil, no que é mais cômodo. Tá bom? Então era esse o recado de hoje, até me estendi demais, mas é que é um assunto muito importante e às vezes eu fico até, assim, incomodado com isso, sabe? Como as pessoas entram nesse círculo e não saem mais e ficam ali, e esses sim ficam dependentes da medicação. Tá bom? Então aí, desculpa pela demora e espero que tenham gostado e até mais.